Muito bem, olá a todos, professor e demais colegas da cadeira. Vamos começar aqui mais uma apresentação da disciplina, né? E a gente fala hoje de demonstrações combinadas, o CPC 44. Eu estou gravando aqui do meu fone de ouvido, espero que o áudio fique bom e que os cachorros dos vizinhos colaborem também para ficar bom, audível, bem fácil de entender aqui e o áudio ficar bom. Bom, enfim, o CPC 44 fala ali sobre as demonstrações combinadas. Ele é um CPC bem curtinho, tem 5 páginas apenas. E ele é um CPC que ele não traz muito assim conceitos novos, né, em relação ao que ele vai explicar ali. Tudo que ele explica, ele usa muito conceitos que já existem em outros CPCs, principalmente o CPC 36 das demonstrações consolidadas, tá? Tipo assim, ele basicamente em todo CPC praticamente todo CPC ele usa os conceitos e uma base muito forte do CPC 36, as demonstrações consolidadas. E também vale comentar que esse CPC, esse CPC 44, demonstrações combinadas, é um CPC, digamos assim, uma norma genuinamente brasileira, né? Por quê? Porque ela não tem ela foi feita para explicar uma situação que acontece aqui no Brasil, para permitir uma situação que acontece aqui no Brasil. Claro, não sei também se não acontece em outros lugares, né, em outros países, mas o que acontece é que, tipo, ele não tem correspondência com as normas internacionais, né? A gente sabe que as normas, elas têm uma correspondência com as normas internacionais, até para atender a questão da convergência das normas internacionais, mas esse CPC específico, ele não tem nenhuma correspondência, né? Não tem nenhuma correlação com uma norma externa. Bom, então vamos começar aqui. Eu anotei os pontos mais importantes sobre esse CPC, enfim, a questão das definições, os objetivos ali, os pontos comuns, na verdade, que são comuns a todos os CPCs, né, que trazem esse formato. Bom, começando então pelo objetivo e as definições. O objetivo desta norma é orientar quanto aos critérios para elaboração, as circunstâncias envolvidas e a forma da apresentação de demonstrações contábeis combinadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como esclarecer o seu significado. Então, bem direto, bem sucinto, né? Ele quer explicar o que são as demonstrações combinadas, falar sobre a forma de apresentação, também as circunstâncias, né? Ou quando que vai ser necessário a gente apresentar demonstrações combinadas. E ali segue nas definições. Demonstrações contábeis combinadas representam um único conjunto de demonstrações contábeis de entidades que estão sob controle comum. Mais para frente a gente vai ver ali também o que seria o controle comum. A entidade que controle uma ou mais entidades e elabore relatórios contábeis financeiros deve apresentar demonstrações contábeis consolidadas. Ok, isso a gente também já tinha visto. No entanto, nem todas as entidades controladoras elaboram relatórios financeiros. Por exemplo, a entidade controladora pode ser um indivíduo ou grupo de indivíduos, tal como uma família. Se esse for o caso, demonstrações contábeis combinadas podem fornecer informação importante sobre entidades sob controle comum, como um grupo. Então, o que ele quis dizer aqui nessa primeira definição já de cara? Que as demonstrações contábeis, elas representam um conjunto de demonstrações contábeis de entidades, como as demonstrações consolidadas também representam, da mesma forma que as demonstrações contábeis consolidadas representam. Só que o que acontece? Pode acontecer que o controlador ele não seja uma pessoa, uma entidade, né? Ou seja, uma empresa CNPJ, né? Pessoa jurídica que controle outras empresas. Mas essa empresa pode ser que ela
seja controlado por uma pessoa física ou um grupo de pessoas físicas. Por exemplo, ali ele fala também no texto uma família, né? Imagina que uma família controle um grupo de empresas, né? Ou pode ser também uma pessoa física, né? Normal. E aí o que acontece? A pessoa física, ela não elabora relatórios contábeis, né? Demonstrações contábeis. Como pessoa física, ela não elabora, porque quem elabora relatórios contábeis, demonstrações contábeis, são empresas, né? CNPJ, estruturado e tudo mais. Então, uma pessoa física, ela não vai elaborar uma demonstração contábil, né? Então, é nesse sentido que ele diz ali, ó, no entanto, nem todas as entidades controladoras elaboram relatórios financeiros. Por quê? Porque pode ser que essa entidade controladora não seja uma entidade, mas pessoa física, entendeu? Então, nessas situações em que forem pessoas físicas, por exemplo, que daí elas não vão emitir, não vão divulgar demonstrações, elaborar demonstrações contábeis, entra a questão daí das demonstrações combinadas, né? Por isso que ele diz ali, se for esse o caso, demonstrações contábeis combinadas podem fornecer informação importante sobre entidades de controle comum como um grupo. Por que ele diz isso também? Porque vamos supor assim, na seguinte situação, né? A gente tem um grupo de empresas que são controladas por uma pessoa física, ou pode ser mais de uma pessoa física também, não tem problema. Vamos supor, sei lá, um grupo de pessoas, 5 ou 6 pessoas. Como as pessoas físicas não elaboram demonstrações contábeis, o que elas vão fazer? Vai ser necessário a entidade, a empresa, elaborar uma demonstração contábil referente a si mesmo. Então, cada entidade do grupo, cada empresa desse grupo de empresas vai elaborar uma demonstração contábil individual, né? Então, o que vai acontecer nesse caso? O investidor que vai procurar informações ali sobre esse grupo de empresas, né, sobre cada empresa, ele vai ter muito mais trabalho, porque quando a demonstração contábil ela é elaborada de forma individual, toda transação que acontece ali, que está registrado ali nos balanços, no DRE, enfim, ela é vista como uma transação real, genuína, verdadeira. Ela não passou por aquele processo, aquela técnica de compensação de saldos que a gente usa nas consolidações para compensar os saldos entre empresas do mesmo grupo, né? Os saldos ali de transações com lucro não realizado, enfim, outros saldos que são compensados ali para não distorcer as demonstrações contábeis, né? Quando a gente faz a consolidação. E aí, nesse caso, o investidor ou qualquer outro usuário da informação ele vai ter muito mais trabalho, porque ele não vai ter essa informação já pronta. Ele vai precisar adquirir a informação da transação de lucro não realizado, enfim, que precisa ser compensado. Ele vai ter que conseguir essa informação de outra forma. Imagino, sei lá, um relatório de vendas, por exemplo, mas essa informação ela já não vai vir pronta como ela vem pronta na consolidação das demonstrações, né? Então, nesse caso, quando as empresas têm o controle comum ali, são controladas por pessoas físicas, existe a técnica de combinação das demonstrações contábeis para agregar o patrimônio dessas empresas. E ao invés de acontecer que as empresas, o grupo de empresas fique emitindo demonstrações individuais, uma por uma, entendeu? Então, é nesse sentido que entra a questão das demonstrações combinadas. Bom, e aí ele segue, né? As demonstrações combinadas diferem das demonstrações consolidadas pelo fato de não serem elaboradas para uma controladora, mas para um grupo de entidades sob controle comum. Nesse sentido, a norma diz: a diferença básica é que demonstrações consolidadas são elaboradas para a controladora e incluem as demonstrações de suas controladas e das entidades em que assume a maioria dos riscos e benefícios, enquanto nas demonstrações combinadas não há uma controladora.
mas um grupo de entidades sob controle comum. Caso existam outras entidades no grupo de empresas sob controle comum que não tenham sido combinadas, a administração deve esclarecer razões que determinaram a inclusão das entidades que foram combinadas. Né? Essa última linha ali, esse requisito, a gente vê depois que ele é pedido também em notas explicativas das demonstrações combinadas. Né? Então é o que diz ali. Nas demonstrações combinadas não existe a figura de uma controladora, porque justamente quem controla essas empresas são pessoas físicas. E as pessoas físicas, nesse caso, elas não vão emitir demonstrações contábeis delas próprias, né? Enfim, então seria nesse sentido. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é isso. Então seria nesse sentido. Bom, vamos seguindo ali então. Só que o que a gente pode observar é a diferença das demonstrações combinadas para as demonstrações consolidadas. Eu disse anteriormente que a combinação de demonstrações contábeis ela é uma forma de agregação de saldo, da mesma forma que a gente agregaria os saldos da consolidação, na consolidação. Então, a gente pode dizer que a diferença entre a consolidação de demonstrações contábeis e a combinação de demonstrações contábeis é uma diferença conceitual. Ou seja, o conceito é diferente. Mas o que essa diferença conceitual implica na prática? Né? A pergunta que eu deixei. Na prática, não vai implicar em nada. As mesmas técnicas e procedimentos que a gente usa na consolidação, a gente usa também na combinação de demonstrações contábeis. E aí ele diz ali, né? Em termos práticos, as demonstrações combinadas seguem os mesmos procedimentos de elaboração realizados em demonstrações consolidadas. Assim diz a norma. As demonstrações combinadas devem ser elaboradas no que for pertinente de acordo com os conceitos e técnicas aplicáveis para a consolidação de demonstrações contábeis. Em resumo, as demonstrações combinadas representam a soma de demonstrações individuais com a eliminação de saldos e transações entre as entidades combinadas, bem como dos ajustes decorrentes de eventuais resultados ainda não realizados entre essas entidades e do alinhamento de práticas contábeis. Bom, então esse é um texto ali de um dos itens do CPC 44 e diz basicamente como elabora a demonstração consolidada e que é para ser da mesma forma que se elabora uma demonstração combinada. Né? Então, a diferença que a gente pode implicar é simplesmente conceitual, porque na prática a gente vai elaborar demonstrações combinadas da mesma forma que a gente elaboraria demonstrações consolidadas. E aí, a outra pergunta que eu tinha deixado ali é: em que situações teríamos que combinar as demonstrações? O caso mais claro que a norma explica é quando temos o controle comum de entidades. Aí a norma diz: em determinadas situações, entidades são economicamente unidas por estarem sob controle comum. Nesses casos, a apresentação das demonstrações combinadas tem um significado mais representativo do que a apresentação das demonstrações contábeis individuais de cada entidade. A norma explica que a apresentação das demonstrações combinadas não substitui a necessidade de divulgação de demonstrações contábeis individuais e ou consolidadas para órgãos reguladores e ou para o público conforme requerida pelas respectivas legislações aplicáveis. Né? Isso aqui, no caso, ele está querendo dizer com outras palavras, né, que a gente seguir a norma do CPC não implica em a gente não seguir a norma que esteja regulada numa lei, por exemplo. Né? Isso acontece bastante em relação a termos assim, fiscais e até tributários. Né? O fato de a gente seguir a legislação do país é anterior, vem antes, né? Ela é mais assim, ela é superior, digamos assim, na hierarquia do que uma norma contábil do CPC, né?
E ali na primeira parte, onde ele diz, nas primeiras linhas ali, nesses casos, a apresentação das demonstrações combinadas tem o significado mais representativo do que a apresentação das demonstrações contábeis individuais, é aquilo que eu tinha mencionado anteriormente. Ao invés de como são pessoas físicas, né, que controlam as entidades, cada entidade vai emitir a sua própria demonstração individual, né? E aí as demonstrações combinadas vão ter um significado mais representativo. Significa isso que eu tinha dito anteriormente. É melhor para quem está buscando a informação ter já essa demonstração combinada, né? Bom, vamos seguindo ali. Aí a definição de controle comum. O controle comum existe entre entidades distintas quando o controlador, pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente, tem o poder sobre a investida, está exposto a ou detém direitos sobre retornos variáveis decorrentes de seu valor de seu envolvimento com a investida, tem a capacidade de utilizar o seu poder sobre a investida para afetar o valor dos seus retornos. Na determinação da existência de controle, deve-se utilizar a definição de controle previstas nos itens 5 a 19 da NBCTG 36, demonstrações consolidadas, bem como as demais orientações contidas na mesma norma. Bom, essa última partezinha ali foi como eu mencionei no início da apresentação, né? Esse CPC 44 da combinação, ele usa muitos termos e definições do CPC de consolidação das demonstrações, né? E ali até depois, se vocês quiserem, acho que foi a apresentação anterior, né? A minha, da consolidação das demonstrações. Esses itens ali, ó, 10 a 14, 15 a 16, são tudo definições do termo poder, né? E eu lembro de alguns itens relativos a essa definição de poder desse CPC. Não lembro de todos, né? Mas basicamente eu lembro que mais ou menos com essas palavras que o CPC dizia que às vezes o poder, definir quem tem poder, qual entidade tem poder sobre a outra é uma questão fácil, é tranquilo, porque isso pode estar simplesmente associado tipo, a participação acionária da pessoa, enfim, e a estrutura ali da empresa, né? Mas em outros momentos, essa definição de quem tem poder sobre quem fica um pouco mais complexa, por questões envolvidas a cláusulas contratuais, por exemplo, do Estatuto Social, ou enfim, a característica específica da formação da estrutura da empresa pode tornar essa questão do poder e do controle um pouco mais complexa, né? E aí o controle comum existe da seguinte forma: se um grupo de empresas é controlado por uma pessoa específica, significa que essas empresas compartilham um controle comum, né? Vamos supor, tem a empresa A e a empresa B, e a empresa C, tá? E aí quem controla essas empresas é o fulano e o ciclano, por exemplo, né? Então a gente pode dizer que as empresas A, B e C têm um controle comum. Existe um controle comum entre elas, porque elas compartilham o controle entre o fulano e o ciclano. É mais ou menos isso, a definição ali de controle comum. É nesse sentido que a norma aborda, né? No início eu fiquei um pouco confuso em relação, porque, enfim, eu estava associando a outras informações esse controle comum e eu me perdi um pouco ali, mas depois eu entendi que, na verdade, é uma coisa que não necessariamente as empresas têm, mas elas compartilham entre si. Né? Elas compartilham a existência desse controle comum. Bom, e aí tem a questão das informações pro forma. Essa informação pro forma eu
confesso para vocês que eu até então eu nunca tinha ouvido falar, uh, mesmo que a gente já esteja, né, tem um pouco mais de tempo no curso. Eu acho que essa cadeira geralmente abre quando depois que tu faz o quinto ou sexta etapa, né? Mas eu não sabia, nunca tinha ouvido falar dessas informações pro forma. E aí, e essa foi a única, acho que o único conceito mesmo que eu aprendi e que esse CPC trouxe de novo, assim, né? Que eu vejo que ele trouxe de novo. Então, deixei ali escrito, né? O artigo, o efeito da demonstração pro forma sobre a decisão dos usuários, define que a demonstração pro forma corresponde à informação contábil preparada pelas empresas que não seguem estritamente princípios fundamentais de contabilidade. Menciona que a preparação das demonstrações pro forma é recomendada quando a operação é uma aquisição ou uma alienação de negócio significativo da empresa. Os demonstrativos pro forma são utilizados para evidenciar aos investidores o impacto de uma transação caso ela tivesse ocorrido em um período anterior. Por isso, a definição de projeções, por isso a definição de projeções. Assim, essas informações antecipam o resultado de determinada transação. Então, o que acontece? Como eu não sabia direito e essa era um conceito novo para mim, eu procurei um artigo para ler e esse foi o artigo que eu encontrei. O título dele é O Efeito da Demonstração Pro Forma sobre a Decisão dos Usuários. Deu um probleminha ali, eu não consegui copiar o link nessa apresentação, não sei o que aconteceu, ele não funcionou o link. Mas esse é o nome do artigo, se vocês quiserem pesquisar depois também. É bem interessante. E ele traz ali uma situação. Então, tipo assim, para definir, né? Informações pro forma são aquelas informações contábeis que não seguem estritamente, né, os princípios fundamentais de contabilidade. E tem uma situação que esse artigo recomenda, que é quando a operação é uma aquisição ou alienação de um negócio significativo da empresa. E aí o que acontece? Essa demonstração pro forma, ela vai ser uma projeção do impacto que essa transação teria se ela tivesse ocorrido no período anterior, né? Por isso que eles dizem que é uma projeção, né? E assim, não segue exatamente os princípios fundamentais da contabilidade, porque eu acredito então, né, que se fosse seguir os princípios ali estritamente, essa informação não sei, estaria em notas explicativas, né? Não estaria assim diretamente nos números das demonstrações, das demais demonstrações, né? Porque notas explicativas também é parte integrante das demonstrações contábeis, né? Não dá para esquecer isso. Mas enfim, estaria no balanço, no TRE, né? Nas outras demonstrações contábeis, né? E aí ele segue. A elaboração e apresentação de informações pro forma a partir das demonstrações contábeis combinadas pro forma é permitida desde que tais informações pro forma atendam integralmente os preceitos do Comunicado Técnico CTG 06. A orientação técnica OCPC 06 estabelece os critérios para compilação, elaboração e formatação de informações financeiras pro forma, que só podem ser apresentadas quando assim forem qualificadas, e desde que o propósito seja devidamente justificado. Então, para as informações pro forma, não tem um CPC, né? Não tem uma norma contábil, mas tem um comunicado técnico e depois uma orientação técnica ainda, que eu acredito que deva servir como uma boa base, né? Para orientar essa questão aí das informações pro forma. Bom, seguindo então, ali ainda sobre a informação pro forma, na NBC-TG 44, a informação pro forma vem explicada no item 6. E aí o item 6 diz o seguinte: demonstrações contábeis combinadas não podem ser confundidas com informações financeiras pro forma. Enquanto as informações financeiras pro forma objetivam demonstrar como as informações contábeis históricas teriam sido afetadas caso uma transação em particular tivesse sido concluída em um momento anterior, como por exemplo combinações de negócios,
As demonstrações contábeis combinadas são elaboradas com o objetivo de apresentar as informações como se as diversas entidades que estão sob o controle comum fossem apenas uma única entidade, conservando-se, todavia, as operações históricas efetivamente ocorridas. Informações financeiras pro forma estão tratadas no CTG 06 emitido por este CFC, né? Porque a gente tinha comentado antes. Bom, então aqui esse item ele é bem, eu diria, ele é bem claro, né? Primeiro ele começa falando demonstrações contábeis combinadas não podem ser confundidas com informações financeiras pro forma. Eu acho que ele diz isso porque eu não sei, eu nunca elaborei, né? Eu nunca passei por uma situação de uma elaboração de uma demonstração pro forma, né, uma informação financeira pro forma, mas eu acredito que no desenrolar, né, no elaborar ali da função da informação pro forma, possa acontecer situações em que fique confusa as coisas. Por isso o CPC já traz, né? É sempre assim, na verdade, na leitura dos CPCs, né? A gente lê um pouquinho, não entende, mas se a gente é um controller de uma empresa ou um funcionário dessas empresas de bolsa de valores, né, onde tu vê a contabilidade de financeira de CPC mesmo na prática, né, mais assim profundamente, tu acaba entendendo por que o CPC traz algumas coisas, né? Porque ele está fazendo uma referência a uma coisa que acontece na prática ali, né? Talvez não na nossa prática a gente nunca tenha encontrado, mas que existe, né? Então faz todo sentido. Eu imagino que seja por isso que tem esse item 6 ali, né? Então, e aí ele coloca também a diferença, né? Enquanto as informações financeiras pro forma objetivam demonstrar como as informações contábeis teriam sido afetadas, as demonstrações combinadas elas demonstram de fato como foi afetado, entendeu? Por isso que diz ali, operações históricas efetivamente ocorridas, né? Então aquilo realmente aconteceu, não é uma projeção, né? Então eu acho que daria para diferenciar, colocar essa diferença assim, pontual, né? Uma é projeção, o outro é um evento histórico efetivamente ocorrido, né? Bom, daí seguindo ali na questão da forma e conteúdo das demonstrações combinadas, tá? Deixando de lado a questão da proforma, né? Encerrando ali o assunto. Bom, a forma e o conteúdo das demonstrações combinadas aí vem no item 11 e 12, né? Tem outros itens, mas esses aqui são os principais e que eu ainda não tinha citado, né? As demonstrações combinadas devem abranger todas as demonstrações contábeis exigidas pela NBC-TG 26, apresentação das demonstrações contábeis de forma comparativa. Aí o item 12. Em notas explicativas às demonstrações contábeis, devem ser divulgadas todas as informações requeridas quando da elaboração de demonstrações contábeis consolidadas, de acordo com a NBC-TG 36. Adicionalmente, em notas explicativas devem ser incluídos breve descrição do contexto operacional de cada entidade combinada. Isso deve dar um certo trabalho se o grupo de empresas é grande, né? Os percentuais de participação da entidade ou das pessoas físicas que detêm o controle sobre cada entidade incluída nas demonstrações combinadas. Justificativa do propósito da apresentação das demonstrações combinadas. As razões que determinaram a inclusão das entidades incluídas nas demonstrações combinadas, caso existam outras entidades sob controle comum que não tenham sido combinadas. Essa é aquela informação que a gente tinha falado no início, né? Divulgação de cada uma das entidades incluídas nas demonstrações combinadas, do valor total dos ativos, do patrimônio líquido, do lucro ou prejuízo líquido, e dos outros resultados abrangentes e do total das eliminações, caso necessário. E aí o último item. Esclarecimento de que as demonstrações combinadas estão sendo apresentadas apenas para fornecimento de análises adicionais a terceiros e que não representam as demonstrações contábeis individuais ou consolidadas de uma pessoa jurídica e suas controladas.
Tinha, agora que eu fui ver ali, na apresentação tinha o G, né? Mas eu esqueci de dar o Enter ali, ele não pulou para outra linha. Mas enfim, o item G é esclarecimento de que as demonstrações combinadas não devem ser tomadas por base para fins de cálculo dos dividendos de impostos para quaisquer outros fins societários ou estatutários, né? Esses últimos dois itens ali, o F e o G, são totalmente compreensíveis, né? Mas enfim, tem que colocar para deixar por escrito, né? Digamos assim. Bom, aí no final eu coloquei aqui um resumo para a gente ter né, mais ou menos o esquema do que a gente viu nesse CPC, né? Ideias assim pontuais e que são assim pontos chaves para a gente lembrar, né? Depois de a gente estudar, depois de a gente ter estudado esse CPC. Primeiro, demonstrações combinadas são aquelas que representam entidades que estejam sob controle comum. Ok, isso a gente viu como definição de um dos CPCs, de um dos itens do CPC. Demonstrações combinadas seguem os mesmos procedimentos de elaboração que as demonstrações combinadas. Também vimos. A diferença entre as demonstrações combinadas e demonstrações consolidadas é conceitual. Também falamos isso. Elabora-se demonstrações combinadas quando as entidades possuem controle comum e para as entidades que possuem controle comum. E aí, por último, o item 12 da NBC TG 44 diz as informações necessárias a serem mostradas nas notas explicativas das demonstrações combinadas, né? Bom, então fica aí esse resuminho, caso vocês tenham um pouco mais de pressa em estudar, né? Esses são os pontos centrais dessa apresentação e que a gente focou mais aí. E aí, também para dar uma complementada, assim, eu deixei, eu coloquei ali mais detalhes nesses 3 links do YouTube, né? Eu lembro que um deles é uma explicação um pouco mais curta, de 5 minutos mais ou menos, e os outros 2 são assim aulas um pouco mais assim extensas, né? Tipo, acho que tinha uma ali que era até uma palestra também, de 1 hora e pouca, 50 minutos. E aí, se vocês quiserem mais informações sobre isso, eu deixei esses links aí também. Tá? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que eu tenha conseguido contribuir com o tema. Às vezes eu me embolo um pouco nas palavras, mas enfim. E fica aqui o meu agradecimento. Tá? Espero ter contribuído. E até mais.